Ele tem mais de 3.000 anos de idade e superpoderes. E aí pessoal, o filme de hoje é de ação e fantasia chamado Hancock, de 2008. Se você gostar, se inscreve no canal e deixe um joinha no vídeo. E agora, vamos para mais um recap! John Hancock está bêbado. Ele vive sua vida jogado pelas ruas e praticamente sempre embriagado. Ele está dormindo em um banco quando um garoto chega e o acorda apontando para a TV, onde uma perseguição policial estava sendo transmitida. Apesar de sua aparência comum de um bêbado, ele tem superpoderes. Hancock entende o que o garoto quer e então, de repente, depois de pegar sua garrafa de bebida, sai voando com um grande impulso. Devido à sua embriaguez constante e atitude irresponsável, ele inadvertidamente causa danos patrimoniais de milhões de dólares. Quando ele entra no carro dos criminosos e depois de ter perdido sua garrafa, com um tiroteio dos bandidos, ele se enfurece e destrói a rodovia parando o carro com os seus pés. Em seguida sai voando, carregando eles com o carro e tudo. Mais à frente, depois de arrebentar a fachada de 2 edifícios, ele engancha o carro numa torre. Como resultado, ele é ridicularizado pelo público e considerado um incômodo pela polícia. Depois disso, conhecemos um homem chamado Ray, um porta-voz de relações públicas que promove empresas que desejam ser vistas como de caridade. Ele sai sem sucesso de uma reunião e, distraído, falando ao celular, fica preso em uma linha férrea, com um carro em sua frente e outro atrás, o impedindo assim de sair. Ele demora a ver que um trem está se aproximando dele, onde ao vê-lo tenta sair desesperado com o carro, mas somente bate nos outros que estavam à frente e atrás. Porém, seu cinto emperra e ele fica preso, em seguida se entrega totalmente à morte. Hancock aparece e salva a vida de Ray, onde ele joga o carro para fora da linha do trem e depois o para bruscamente com uma força inimaginável. O problema agora é que todos os vagões de trem descarrilham, causando assim milhões de dólares em prejuízos. Ele é criticado por todos, que o indagam porque ele não apenas pegou o carro e saiu voando em linha reta para cima. Mas Ray intervém e agradece a ele por salvar sua vida. Hancock então o leva para casa de carro e tudo, e lá Ray apresenta sua família para ele. A sua esposa chamada Mary, uma linda mulher que parece muito familiar para Hancock e seu filho Aaron. Ray em seguida o convida para dentro para juntos almoçar espaguete. Estranhamente, lá dentro Mary olha relutante para Hancock o tempo todo. Mais tarde, quando ele já estava indo embora, Ray se oferece para melhorar a imagem pública dele, mas ele se mostra relutante com isso. Então Ray, insistindo, lhe entrega um cartão de visita e diz que ele pense a respeito. No quarto do casal, Mary fala mal de Hancock, mas Ray o defende e fica confuso sobre por que ela o odeia tanto, quando tudo o que ele quer é somente ser respeitado pelas pessoas e Ray quer ajudá-lo com isso. Hancock estava ouvindo tudo do telhado deles e começa a sentir que Ray pode entendê-lo. No dia seguinte, depois de pensar um pouco sobre isso, ele decide dar uma chance à proposta de Ray. Então voa para sua casa e, como de costume, destrói o chão em seu pouso. Quando então um dos garotos da vizinhança o chama de otário e ele decide confrontá-lo, e com seu sotaque francês, continua chamando Hancock de otário, mesmo pedindo para que ele não o chame assim, e depois fala para que ele não perturbe mais o filho de Ray. Porém, o pivete continua chamando de otário, e então Hancock resolve dar um susto nele, lançando bem alto para o céu. Os outros garotos ficam assustados, e Ray fica feliz em ver que realmente Hancock decidiu confiar nele, quando então ele pega o moleque de volta e o solta para que ele possa ir para seu papai. Sendo isso, e a questão de sempre estar destruindo tudo quando age, é que Ray vai trabalhar em Hancock. Ele em seguida mostra-lhe alguns vídeos dele gravado na internet, no qual, mesmo ajudando as pessoas, age de uma maneira totalmente ignorante, chamando a atenção de todos de forma negativa, onde depois de apagar um incêndio de um apartamento, ele pousa para comprar sorvete onde também tem crianças. Ele está quase sem roupas porque foram queimadas no incêndio, e quando uma baleia gigante está encalhada, Hancock aparece e a lança com uma grande força para longe, atingindo assim um barco no meio do mar. O ponto em que Ray chega a respeito disso é que Hancock de fato é um idiota em suas ações, mas ele entende e sabe que está sozinho e que quer somente que as pessoas o aceitem. Enquanto ele tenta impedi-lo de beber,
Mary chega e liga o noticiário na TV, onde um repórter noticia que há vários mandados de prisão para Hancock e ele nunca apareceu ao tribunal. Enquanto olhavam a TV, Mary parecia estar satisfeita em ouvir isso. Depois de ouvir essa notícia, Ray tem uma grande ideia, que consiste em Hancock se entregar para as autoridades e lá na prisão mesmo se transformar no novo homem e mostrar para o povo de Los Angeles o quanto a cidade realmente precisa dele, dizendo que somente em 2 semanas o povo vai clamar para que ele volte a atuar nas ruas, sendo que na pior das hipóteses, caso isso não seja correto, ele pode sair da cadeia voando. Hancock parece não gostar muito da ideia, mas aceita, onde logo vemos ele fazer um discurso público. Alguns dos repórteres o repreendem, mas ele apenas segue lendo o texto que Ray escreveu e que ele vai precisar de terapia de controle de raiva alcoólica e promete que vai melhorar. Mary assistiu isso no noticiário e se sente culpada. Já na prisão, ele caminha com os outros presos para seu registro ali dentro. No caminho para sua cela, alguns bandidos que têm rancor dele se colocam em sua frente e tentam mostrar para ele o seu domínio, sendo que a maioria dos presos que estão ali é graças a Hancock, mas ele diz não querer problemas. Vendo que os caras não vão cooperar, ele ameaça enfiar a cabeça de um cara no outro, naquele lugar que não pega sol, se eles não saírem da sua frente. Todo mundo começa a rir quando então Hancock faz o que disse, e a cabeça do prisioneiro vai parar onde ele disse que iria. Ray não achou nada legal saber dessa história, então ele diz a Hancock que a promotoria quer que ele passe 8 anos na prisão ou 4 anos e meio por bom comportamento. Hancock, surpreso com isso, discorda completamente e então começa a se mover para sair dali, mas Ray o para, chamando de covarde e parar de fingir que não se importa com isso, que apenas fique e espere mais um pouco, que logo o plano deles vai dar certo, no qual ele tem a certeza de que o povo vai precisar dele. Hancock concorda e decide continuar ali. Ray se encontra com ele todos os dias e o instrui para controlar seu voo, como ele aterrissa e também como pega o voo. O ensina também aperto de mão amigável, seus modos e que deve dar elogios. Durante esse tempo na prisão, na maioria das vezes, Hancock só jogou basquete e participou de reuniões de gerenciamento de raiva, onde ele apenas sempre deixou passar sua vez de falar, passando para o próximo. Dias depois, foi noticiado o aumento da criminalidade após o encarceramento de Hancock. No dia seguinte, Mary e seu filho Aaron vão visitar Hancock. Ela leva macarrão para ele, que gosta bastante. Durante sua breve conversa, Mary diz a ele que Ray é um bom homem e pede que ele não o decepcione. Em um outro dia, Ray traz a ele um traje para quando a polícia ligar pedindo ajuda para ele. Hancock recusa, mas Ray o convence de que é um uniforme para representar a si mesmo. Um outro dia, enquanto jogava basquete como de costume e dessa vez errando a bola, ela voa longe para fora da prisão. Então ele pula para pegá-la. Lá fora, os guardas o interpretam isso como uma fuga. Hancock pode ser livre se quiser, mas decide voltar para a prisão, pois está realmente tentando mudar. Em uma das reuniões para lidar com sua raiva, ele finalmente se abre, porém falando somente seu nome e que bebia. Os seus colegas então o elogiam por isso, e ele começou a se sentir um pouco mais aceito. Mais tarde, Hancock é contatado pelo chefe de polícia para que ele o ajude a impedir um assalto brutal a um banco. Ele então vai se preparar para esse dia esperado. O assalto resulta em um tiroteio entre a polícia e os ladrões, com bombas amarradas aos reféns. Hancock é liberto da prisão e chega com um retorno triunfal. Dessa vez ele pousa sem destruir nada, deixando até uma força-tarefa surpresa. O oficial então lhe passa os detalhes do caso, onde são 8 reféns, 4 bandidos e um oficial que está baleado no meio do fogo cruzado. Ele anda pelo meio do fogo cruzado e, como de se esperar, não sofre dano algum com as balas e lança granadas contra ele. Então chega até a ferida oficial e educadamente pede permissão para tocar nela e tirá-la dali. Então usa uma viatura da polícia como um escudo e tira a mulher em segurança dali. Decidido terminar as coisas rapidamente, Hancock começa a rodar o prédio e arrancar os criminosos lá de dentro, um por um. O último ladrão começa a ameaçar destruir todo mundo se Hancock não abrir o cofre e pegar todo o dinheiro para ele e depois levá-lo para longe dali, quando então o ladrão o chama de otário, e isso desperta sua fúria. Hancock desparafusa a lâmpada, a achata e a afia.
Em seguida, pede para que ele o chame de otário mais uma vez. O sequestrador vai falar isso novamente quando o braço dele com o detonador se vai. Hancock, com o caso concluído com sucesso, entrega a mão do bandido ainda preso ao detonador para a polícia e as pessoas agradecem a ele por um trabalho bem feito. Ray, com isso, fica muito orgulhoso e satisfeito. Em pouco tempo, Hancock agora é admirado pelo povo. Todos querem uma foto com ele e um aperto de mão. Certo dia, ele junto com Ray e Mary são convidados para um jantar de agradecimento a ele, onde lá ele conta um pouco sobre si mesmo, dizendo que é imortal, pois o que ele se lembra é de 80 anos atrás, quando acordou em um hospital, no qual foi para lá devido a um traumatismo craniano que teve, mas que quando acordou rapidamente se recuperou, porém não se lembra mais nada do que aconteceu antes, mas fica triste quando fala a grande dúvida que tem, que é o motivo pelo qual ninguém nunca foi procurá-lo no hospital quando acordou. Com isso, Mary chora e, tentando conter suas lágrimas, pede desculpas a Hancock, mas ele, sem entender bem, diz que ela não fez nada de errado para ter que pedir desculpas. Mais tarde, já em casa, Hancock colocou Ray na cama, pois está completamente bêbado. Antes de sair, Ray pega sua mão e diz que ele vai se sair bem, que vai consertar tudo. Hancock então desce as escadas e vê Mary lavando a louça. Ela tenta se despedir dele, mas a conversa não encerra e algo move os dois um para o outro. Mary então vê que a mão de Hancock está machucada, o que não é possível acontecer. Hancock diz não saber como isso aconteceu e diz que tem sentido meio estranho ultimamente. Algo a mais rola entre eles e depois de um beijo, Hancock tem a grande surpresa de que Mary não é uma mulher comum, pois ela o arremessa para fora de sua casa com uma força tremenda, destruindo parte da parede da cozinha e da sala. Mary se aproxima dele voando e o ameaça dizendo que se Ray ficar sabendo disso, vai matá-lo. Deixando assim Hancock muito surpreso em saber que Mary também tem aqueles poderes sobre-humanos. Pela manhã, Ray está de ressaca e nota os danos causados na casa. Mary culpa Hancock ao dizer que espirrou e fez aquilo. Hancock então chega, e enquanto Ray recebe uma chamada, ele pega um garfo e tenta furá-la, mas somente se entorta. Depois, com um rolo de massa, bate na cabeça dela, porém fica somente destruído, onde ela não sente nada. Ele então a ameaça a expor, ao menos que ela explique para ele o que está acontecendo. Ela concorda em falar e marca onde se encontrarão depois. Mais tarde, Mary vai até onde Hancock mora e agora parece uma pessoa diferente. Ela diz a ele que eles têm vivido com seus poderes ali por 3.000 anos e que no passado foram chamados de vários nomes, deuses, anjos e agora o da moda, super-herói. Ela também explica que eles são os últimos da espécie, onde todos os outros morreram e agora somente resta eles dois. A temperatura no ambiente começa a subir drasticamente, que até pipoca começa a estourar. Hancock pega em sua mão e a pergunta o que eles são um para o outro. Mary fala que eles são irmãos e começa a ir embora. Hancock se recusa a acreditar nisso, pois diz que o clima que eles estavam tendo desde ontem não era de irmãos. Então diz que vai contar tudo para Ray. Ele voa em grande velocidade e Mary logo vai atrás dele para impedi-lo. Uma luta entre eles então se segue, onde acaba indo parar no centro da cidade, causando destruição significativa na área. Ela então diz a ele que tem o aturado nos últimos 3.000 anos, mas Hancock diz que não se lembra dela. Então ele a chama de louca, pois ela não está escutando. É quando ela para e pede para que ele a chame de louca outra vez, no qual ele logo chama e então o tempo começa a mudar. Em seguida, ela pega um caminhão e joga em cima dele com toda a força. Ray naquele momento estava no centro da cidade em uma reunião de negócios. De volta ao impasse dos super-humanos, o clima fica altamente destrutivo onde eles estão, onde até tornados se formam ao redor deles. Eles dois então se colidem e destroem tudo que está pela frente, quando Ray e os outros que estão com ele veem que o clima lá fora está estranho. De repente, Hancock e Mary passam destruindo a fachada do prédio em que eles estão, não podendo mais deixar de serem notados por Ray, que fica perplexo com o que vê. Enquanto Hancock está segurando Mary, ele pede perdão por tudo que ele possa ter feito a ela no passado que ele não se lembra, e diz que ela é a coisa mais linda que já viu em sua vida. Ray fica vendo tudo isso e não consegue acreditar, no qual eles dois percebem que foram vistos por ele.
Mais tarde, Hancock encontra Ray e Mary em sua casa. Mary explica que Hancock tecnicamente na verdade é seu marido, mas que eles se separaram há décadas atrás, bem antes de Ray nascer. Ela explica que eles foram feitos ímpares, sendo que ela e Hancock foram os únicos que restaram de sua espécie, pois os outros decidiram se unir e morreram por isso, sendo que eles sempre são atraídos um para o outro, mesmo que estejam muito distantes, sendo que ela já tentou fugir disso muito, mas nunca conseguiu. Ray então pergunta como as coisas vão ficar dali por diante com essa drástica revelação. Mary então diz não saber e sai da presença dos dois. De noite, Hancock vai até uma loja de bebidas, quando ele vê na notícia de TV que o ladrão de banco no qual ele antes cortou a mão para salvar todos da explosão, fugiu da prisão com alguns amigos. Enquanto ele compra suas garrafas, que são absurdamente caras, segundo Hancock, custando R$ 91,10, o lojista cobre o zero para sinalizar que está pedindo ajuda. Hancock entende e intervém no roubo, porém um dos bandidos, antes de ser jogado para longe, atira e acerta em Hancock, algo que não tem importância alguma, exceto quando isso de fato afeta ele, pois ele começa a sentir dor e sangrar do ferimento da bala. Ele então imediatamente é levado para o hospital. Quando Mary o visita, ela explica que quando dois imortais se aproximam fisicamente, começam a perder seus poderes. Ray está no elevador do hospital com seu filho para visitar Hancock, e o bandido que fugiu da prisão está ali também para fazer algo mal. Mary fala que ela e Hancock foram atacados muitas vezes no passado, ao longo da história, quando ficaram vulneráveis como humanos novamente, por eles decidirem viverem juntos como um casal, sendo que ele sempre a defendeu, mas ficava gravemente ferido, e para não morrer, se separavam por um tempo até seus superpoderes retornarem e ficarem fortes novamente. Ao descrever onde ele conseguiu cada cicatriz que tem, ela fala que a mais recente foi há 80 anos atrás em Miami, onde durante um assalto, Hancock apanhou feio dos bandidos e seu crânio foi fraturado no processo, resultando assim em amnésia. Para salvar sua vida, Mary o abandonou no hospital na época para que ele pudesse se recuperar dos seus ferimentos. Após essa explicação, o hospital é invadido pelos assaltantes de banco e vários outros criminosos que Hancock encontrou durante a prisão. Mary então é baleada enquanto tenta defender Hancock, que com o restante do poder que tem, consegue parar dois deles com sua cama. Depois de colocar Mary sobre a outra cama, ele joga um dos invasores para fora da janela. Depois é ainda mais ferido enquanto cuida dos outros. Ray e seu filho, enquanto isso, somente assistem, pois não podem fazer nada. Hancock, já gravemente ferido, vai ficando cada vez mais fraco e é golpeado pelas costas com a faca, enquanto Mary, que está sendo tratada, sofre a mesma dor. Ele é atingido por um cilindro de gás e depois jogado longe com a explosão causada pelo criminoso, que depois começa a enforcá-lo. Hancock usa um golpe baixo e depois lança o criminoso pela janela. Mary parece não ter aguentado o ferimento e tem uma parada cardíaca. Hancock é surpreendido pelo chefe dos bandidos e leva alguns tiros dele. Já no chão e sem mais forças, Hancock está prestes a ser finalizado quando Ray chega e o salva no último instante. Para não deixar Mary morrer, Hancock se levanta com a última gota de força que ainda tem e salta pela janela para fora do hospital, onde ele tenta desesperadamente se afastar o máximo possível enquanto vai recuperando gradativamente seus poderes, até o ponto de conseguir novamente voar e vai para bem longe. Agora Mary pôde ser reanimada pelos médicos e acorda. Um mês depois, Mary é vista com Ray e Aaron novamente, no qual ela conta para ele sobre todas as personalidades de diferentes figuras históricas. Quando então Hancock ligou para Ray, sendo que agora ele vive em Nova York, onde lá ele trabalha como super-herói. Ele pede para Ray olhar para cima e ao fazer isso, ele vê que a lua está pintada com o logotipo da causa que ele defende, que é mudar o mundo. Hancock fez isso em agradecimento a ele por ter ajudado a mudar. Em seguida continua sua jornada de salvar pessoas pelo mundo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se gostou, fortalece o canal curtindo e comentando. Separamos outro vídeo para você. Te vejo no próximo Recap!